Seguimos com o nosso devocional e hoje vamos pensar sobre os planos de Deus que sempre prevalecem. Pelo sim ou pelo não, só o Senhor é Deus. Depois das eleições, costumamos dizer que ganhamos ou perdemos e nos sentimos ganhadores ou perdedores pelo nosso candidato. Sentimos a vitória do nosso candidato e sentimos a derrota em nós mesmos do nosso candidato. Provérbios 19, 21 nos ensina: há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Sabe qual a lição mais difícil de se aprender na espiritualidade? Sabe qual a lição mais doída de se aprender em nossa jornada espiritual? É que os planos de Deus sempre prevalecem. Que pelo sim ou pelo não, só o Senhor é Deus. Ganhar sem Deus é perder. E perder com Deus é ganhar. No jogo da vida, o verdadeiro vencedor não é quem cumpre seus próprios planos, mas quem se submete ao propósito de Deus, porque este propósito sempre prevalece. Muitas vezes fazemos planos e nos frustramos quando eles não saem como esperamos. A verdade é que, para o adorador, o sucesso e o fracasso têm um novo significado. O versículo de Provérbios nos ensina que, independentemente dos nossos planos, é o propósito de Deus que sempre prevalece. E amém por isso. Será que estamos prontos para aceitar esta verdade? Será que estamos prontos para entender que ganhar sem Deus é perder e que perder com Deus é ganhar, porque o seu plano é perfeito e sempre prevalece? Vamos lá, vamos pensar sobre isso. Em primeiro lugar, a vitória sempre pertence a Deus. Toda vitória, seja ela grande ou pequena, pertence exclusivamente a Deus. Quando vencemos com Deus, é Ele quem deve receber toda a glória. Muitas vezes somos tentados a nos gloriar nas vitórias que alcançamos, pensando que o sucesso é fruto do nosso esforço próprio. Mas a realidade é que é Deus quem nos dá a vitória. Em Salmo 127:1, a gente aprende: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Toda conquista, seja ela material, espiritual ou emocional, deve ser atribuída graças a Deus. O verdadeiro adorador entende que não somos dono da vitória e que não há vitória fora da vontade de Deus. Sabe aquela promoção no trabalho? Ou aquela outra vitória que você tanto se orgulha? Pode ser que você tenha se esforçado muito, mas quem assinou a aprovação foi Deus. Esta vitória tem dono, é de Deus. A verdadeira vitória é reconhecer que o sucesso pertence a Deus e não ao nosso ego. Toda vitória pertence a Deus. E o verdadeiro adorador atribui a Ele toda a honra, toda a glória por cada conquista. Então, nas suas conquistas, você tem conseguido tributar toda a honra e toda a glória a Deus? Naquilo que você venceu, você se humilhou dizendo: foi Deus, é de Deus, é para Deus? Não somos dono da vitória. Toda vitória pertence a Deus. Em segundo lugar, muito importante, Deus controla até os nossos fracassos. Entenda isso. Mesmo nos fracassos, o propósito de Deus está em ação. O que vemos como fracasso, Deus vê como redirecionamento. Às vezes nossos planos falham e ficamos frustrados ou desanimados, é normal. No entanto, o fracasso nas mãos de Deus pode ser um redirecionar ou uma forma de nos fazer aprender algo maior. Jeremias 29:11 nos lembra: porque eu sei os planos que tenho para vocês, plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar mal. Mesmo quando algo parece dar errado, o propósito de Deus está funcionando. O que percebemos como fracasso é de Deus
um redirecionar para uma bênção maior. Assim como Ana de Quincas Borba, baita livro de Machado de Assis, que passou por diversas frustrações antes de encontrar seu verdadeiro propósito. Também somos moldados por Deus através das dificuldades e fracassos. Quando uma janela se fecha, às vezes é Deus dizendo: essa não é a entrada, eu tenho uma porta melhor e maior. O que parece ser um fracasso nas mãos de Deus é apenas o início de um redirecionar divino. Repito, mesmo nos momentos de fracasso, Deus está em controle e no controle, usando o nosso fracasso para nos ensinar algo maior. E aí, você já aprendeu na vida a redirecionar os fracassos na vontade de Deus? Deixe aí o seu comentário, seu like e compartilhe. Terceiro, muito importante, a humildade é a chave para compreender o propósito de Deus. Precisamos de humildade para aceitar que os planos de Deus são maiores que os nossos. A verdadeira sabedoria é se submeter ao propósito de Deus em humildade, em nossas vitórias ou em nossas derrotas. Aceitar que nossos planos não são os melhores exige humildade. O orgulho nos leva a acreditar que sabemos o que é o melhor para nós. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, tem planos muito maiores e melhores. Isaías 55, versículo 8 e 9 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Quando nos humilhamos diante de Deus, reconhecemos que nossos planos são limitados, mas o propósito dele é perfeito. Assim como Santiago de O Velho Mar, de Ernest Hemingway, que aprendeu a aceitar a vastidão do oceano e seus desafios com humildade. Também devemos nos submeter à grandeza dos planos de Deus em humildade. Planejar é bom, mas se Deus disser não, então é hora de tirar o chapéu e dizer: amém, eu confio em ti, Senhor. A verdadeira sabedoria não está em fazer grandes planos, mas em se curvar diante do plano de Deus. Maior e melhor para nós é o plano de Deus. A humildade é essencial para aceitar que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos próprios. E que facada no ego quando a gente entende isso. Em quarto lugar, o propósito de Deus é imutável e soberano. Os propósitos de Deus são eternos e não podem ser frustrados. Nenhum plano humano pode impedir o cumprimento do propósito de Deus. A vontade de Deus é soberana e não pode ser frustrada. Nos ensina Jó 42:2, quando Jó diz: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Que baita verdade! Isso significa que, independentemente de nossas circunstâncias, vitórias ou derrotas, os planos de Deus serão realizados. Podemos fazer muitos planos, e é bom que façamos, mas é o propósito do Senhor que prevalece. Confiar nessa verdade nos traz segurança e paz, sabendo que Deus está no controle. Você até pode estar no volante, pode ter o volante na mão, mas o adorador sábio segue o GPS de Deus. É Ele quem define nosso melhor destino para casa com Ele. Nenhum plano humano pode frustrar os eternos e imutáveis propósitos de Deus. Você confia que os propósitos de Deus prevalecem sobre a sua vida? Na sua oração, você ora dizendo para que seja feita a vontade de Deus acima da sua vontade? Que grande oração
e que necessária oração para o dia de hoje. Terminando, mas muito importante ainda, entenda que alinhar os nossos planos com o propósito de Deus é o caminho para a verdadeira paz. A verdadeira paz é encontrada quando alinhamos nossos planos com a vontade de Deus. A paz interior é consequência de quando nossos planos se submetem ao propósito divino. A verdadeira paz e alegria não estão em ver nossos próprios planos se realizarem, gente, mas em saber que estamos caminhando conforme o propósito de Deus. Paulo, Romanos 12:2, nos ensina: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto é paz. Alinhar nossos planos com a vontade de Deus é o segredo para uma vida plena e pacificada. É na obediência a Deus que encontramos a verdadeira paz e satisfação de uma vida plena e realizada, pois os planos de Deus não falham. Sabe a Dorothy, O Mágico de Oz, de Baum, que descobriu que seu caminho de volta para casa estava em seguir a trilha certa. Também encontramos nossa verdadeira direção ao alinhar os nossos planos com a vontade de Deus. Planejar sem consultar Deus é como montar um quebra-cabeças sem as peças certas. Você pode até tentar, vai levar um tempo, energia, muito sofrimento, mas no fim o resultado é frustrante, porque falta peça. A verdadeira paz está em saber que quando alinhamos nossos planos aos de Deus, tudo se encaixa no tempo certo. Que paz maravilhosa! Você já experimentou essa paz de alinhar os seus planos com a vontade de Deus? Faça isso. Tenha essa experiência de alinhar os seus planos com a vontade de Deus e de viver em paz, sossego. Deixe aqui os comentários. Quero saber da sua vida também e fazer essa jornada com você. Agora que entendemos que os planos de Deus sempre prevalecem, como que podemos ver isso em nossas vidas? Vamos lá? Mãos à obra. Primeira tarefinha. Vamos lá, vamos para a prática. Primeira tarefa. Submeta seus planos a Deus. Ore antes de fazer qualquer decisão. Peça a Deus que alinhe os seus desejos com a vontade dele. Segundo, reconheça a soberania de Deus. Quando algo não sai como esperado, reconheça a soberania de Deus. Quando você se frustrou por um plano, reconheça a soberania de Deus. E 3, viva com humildade. Em tudo busque a glória de Deus, sabendo que é Ele quem nos dirige e que seus planos em nós não serão frustrados. Na vitória ou na derrota, se humilhe diante de Deus. Não se esqueça, faça a sua inscrição, dê aí o seu joinha, dê o seu like, dê o seu comentário, participe mais intensamente da nossa jornada e vamos crescendo juntos. Por último, claro, o recado de sempre. Quero deixar aí para você, de brinde, de graça, um e-book que eu escrevi sobre oração. E na oração nós aprendemos muito sobre a vontade de Deus e porque estamos na oração nos humilhando diante de Deus. Tá aqui um baita presente para você, de graça. Eu vou deixar o link no descritivo do vídeo. Entre lá, baixe e que Deus abençoe a sua jornada. Um abraço, até a próxima.